Hoje eu quero me apegar para o fato das pessoas que não acreditam na Bíblia e diz que ela é um conto de fadas, é história ou é algo usado para manipular a mente do ser humano. É fato que você acredita no que você quiser, né? Mas também é fato que essas pessoas não levam em conta de que, além de ser um livro histórico, um livro estudado, um livro que foi encontrado, né, por muito tempo e muitas gerações diferentes, é o fato de que nossa Constituição, se você não acredita na Bíblia, você não tem que seguir a lei, porque as leis foram criadas baseadas na Bíblia, não matarás, não roubar, né? Então tudo isso tem lá a inspiração da Bíblia. Então se você não acredita, então por que você segue a lei? É fato de que a Bíblia foi encontrada e ela não fala dos seus autores, ela não fala de si própria, ela não fala das pessoas, ela não fala da história das pessoas, ela fala da história de um Deus e esse Deus é o Deus Criador. Tem muita gente que acha que a fé não se explica ou que a fé é uma desculpa para tudo aquilo que você não pode explicar. E realmente, a fé, ela não se explica porque ninguém explica Deus. A palavra do Senhor, ela já vem desde o princípio demonstrando a criação do mundo e aquilo que o ser humano não pode explicar e que a ciência tenta explicar, né? Como nós estudamos, eu já estudei a teoria da evolução, a qual eu não acredito nessa teoria. Eu acredito sim que Deus criou todas as coisas, porque quando eu penso na teoria da evolução, eu vejo um paradigma em que, porque se a evolução existiu e o ser humano evoluiu, os animais evoluíram, as coisas evoluíram, por que pararam de evoluir? Você pode até ensinar a um cão a sentar, a rolar, mas nunca você vai ensinar ele a falar. Você nunca vai ver um cachorro se transformar no lobo ou um gato se transformar num leão. Então, assim, por que essa teoria da evolução é uma teoria que muitas pessoas levam em consideração, não levam em consideração o fato de que essa evolução parou? O único ser, né, que é um ser que evolui, mas mentalmente é o ser humano, porque ele foi criado por Deus para adorar a Deus conforme a imagem e semelhança de Deus. E o homem, ele errou quando ele pensou que ao comer do fruto, né, da árvore, ele ia ser conhecedor de todas as coisas como Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que é a árvore do conhecimento. Mas qual conhecimento? Do bem e do mal. Não era a árvore de todos os conhecimentos, porque todo conhecimento pertence ao Senhor. Por mais que o homem tenha um conhecimento hoje que antes não tinha, que a ciência esteja evoluindo e que a palavra do Senhor já revela que a ciência evoluir, o homem evoluir, porque é o único ser que a palavra revela que ia evoluir. Porque nós estamos evoluindo para chegar mais perto de Deus. Mas as pessoas usam essa evolução contra Deus muitas vezes, né? Contra o Senhor. A evolução da tecnologia não é de todo mal, é algo que a Bíblia já revelava. A força do conhecimento do ser humano foi algo que Deus colocou na a nossa capacidade do ser humano foi essa, de evolução, de adaptação. Então nós vemos que o único ser que evolui é o homem. O homem evolui mentalmente e muitas vezes para de evoluir. E por causa dessa evolução, muitas vezes ele se revolta contra Deus. Assim como foi no jardim, quando por busca de conhecimento do bem e do mal, o homem se afastou de Deus. Então, quando nós vemos isso, não é parar de evoluir, não é isso. É evoluir em Deus, é conhecer a Deus, prosseguir em conhecer. Quando a gente conhece ao Senhor, algumas pessoas acham que assim, eu vou conhecer a palavra e vou passar por muitas provas. Quando a gente se prepara para uma prova, a gente tem que estar conhecedor do que vai cair ali, da disciplina que está.
Na vida do ser humano também é isso. O Senhor nos prova naquilo que nós somos conhecedores. E naquilo que nós não somos muitas vezes, nós somos fracos e o Senhor nos prova para que nós nos tornamos conhecedores. Então não tenhamos medo de conhecer a Deus, de prosseguir em conhecer a Deus. E se algum dia alguém questionar a existência de Deus ou questionar a palavra de Deus, a Bíblia, achar que foi escrito por homens, realmente foi escrito por homens. Foi escrito durante 600 anos, em época diferente, e todos esses homens concordavam com uma só coisa, que Deus existia, e que Ele era provedor de todas as coisas, e que Ele podia todas as coisas. Ele podia fazer o explicável e o sobrenatural. Ele podia fazer e Ele pode fazer ainda. Nós sabemos que a Bíblia, assim como um livro, assim como um texto, ela tem um princípio, o meio e o fim. Nela contém o princípio da humanidade, quando no primeiro livro da Bíblia, lá em Gênesis, Deus cria todas as coisas, o ser humano, a natureza, coisas inexplicáveis. Como é que a gente vai explicar que existe animal aquático, animal terrestre, as árvores, as sementes, tudo isso a ciência não consegue explicar. Ela pode até tentar fazer teoria sobre isso, mas ela não consegue. E aí nós vemos que no princípio o homem pecou e Deus planejou, fez um plano para que ele pudesse ter a redenção desse pecado. Porque dele e por ele são todas as coisas. Nós fomos feitos por Deus e para Deus. No princípio era para a gente voltar para Deus, era para a gente nunca ter saído de lá, na verdade. E o Senhor, Ele deu mais uma chance para que ao homem pecador que saiu da presença, voltar para a presença do Senhor. E essa chance vem através de Jesus, que é o meio, o princípio, o meio e o fim de todas as coisas. Porque no princípio Ele era o Verbo, Ele estava com Deus e Ele era Deus. Mas Ele veio para nos mostrar que o ser humano pode todas as coisas crendo que é filho de Deus. E por meio dele nós nos tornamos filhos de Deus por causa da sua morte. Porque estava escrito que o Filho de Deus morreria por nós, para que nós pudéssemos viver. E o fim de todas as coisas também está escrito. Na palavra nos revela, né, todas as coisas que vêm acontecendo, terremotos, notícias, rumores de guerra. E ela revela que o fim será nós que declaramos a nossa fé em Jesus e que seguimos a Jesus e que cumprimos com os princípios que a palavra de Deus nos conduz, vamos ser conduzidos a Deus, de volta para o Pai, de volta para o princípio. Porque nós não fomos feitos para ficar aqui, nós somos feitos para ser eterno. Todos nós, toda a humanidade foi feita para ser eterna. E essa eternidade não vai ser aqui. Um dia essa eternidade vai acabar. Assim como está escrito na palavra, tem um princípio, meio e fim, nós vamos ter um princípio, meio e fim nessa terra. E vamos viver para a eternidade. Agora, onde nós vamos passar nossa eternidade vai depender do que nós fazemos aqui. Do nosso agir aqui. Porque é isso que a palavra nos revela. É isso que Deus nos revela. E você pode até questionar que a Bíblia é um conto de fadas. Você não pode questionar de que esse conto de fadas está sendo realizado todos os dias. Quando a palavra se cumpre, quando acontece um terremoto, quando acontece rumores de guerra, quando acontece a maldade do ser humano aumentando cada dia, pessoas, filho matando o pai, tudo isso que a Bíblia vem falando, você não pode dizer assim, é um conto de fadas. Se você acha que isso é um conto de fadas, sabe que esse conto de fada está virando realidade. Mas a palavra do Senhor é muito clara em relação a tudo. E você crê no que você quiser. Mas eu creio que o Senhor é bom. E que sua misericórdia dura para sempre.